falamos, o Passense perdeu pelo WO para o Uberaba por 3-0. É porque o Passense foi eliminado da competição. E o Santa Ritense ficou no empate em 0-0 com o Vulcão Poços de Caldas. Com todos os times jogando no sábado e também ao mesmo horário, às 10 da manhã, o Betis Futebol Clube perdeu em casa pelo placar de 3-2 para o Aimorés. Na Arena Vera Cruz, na Grande Belo Horizonte, Contagem bateu o América Teófilo Otoni por 1-0. Aí nós temos aí a classificação, né? Agora nós temos aí encerrada a primeira fase do campeonato mineiro da segunda divisão, a segundona. A classificação dessa primeira etapa ficou da seguinte forma: pelo grupo A, liderando Poços de Caldas, tem 8 pontos. O Uberaba vem em seguida também com 8 pontos. Em terceiro, o Santa Ritense Futebol Clube com 5 pontinhos. Quarto colocado, Atlético de Três Corações, 5, eliminado. E a Paciência, que já está fora do campeonato, né? 0 ponto. E a gente tem uma curiosidade que nesse grupo A, a gente vai informando aqui, a Santa Ritense ficou com 5 pontos, a Atlético de Três Corações também 5 pontos, e empataram também em número de vitórias, empates, derrotas. E o critério de desempate aí, ou seja, a classificação do Santa Ritense, até lembrando, já terminou a primeira fase também, né? A gente não falou, tá aí a Santa Ritense classificou porque ela teve uma expulsão a menos do que a equipe do Atlético de Três Corações. Para ser mais exato, a Santa Ritense teve só um jogador expulso nessas 4 rodadas, que foram 5 rodadas, mas cada time participou de 4 rodadas. E o Atlético de Três Corações teve 2 expulsões. Ou seja, o critério de comportamento, né? Que o cartão amarelo pelo comportamento acabou classificando a equipe Santa Ritense. Pela chave B, a Aimorés com aproveitamento de 100%, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. União Luziense vem em segundo lugar com 7 pontos. Em terceiro, Contagem, meia dúzia. Na quarta posição, América de Teófilo Otoni com 4. E o Betis Futebol Clube não pontuou, hein? Tá aí nessa segunda fase da divisão mineira, da segunda divisão mineira, é o hexagonal final. São 6 equipes classificadas, 3 da chave A, 3 da chave B. Classificado pelo grupo A, Poços de Caldas, Uberaba e Santa Ritense. Classificados pelo grupo B, Aimorés, União Luziense e Contagem. Todo mundo joga contra todo mundo, com apenas 5 rodadas, não tem ida e volta, um jogo único. Entrando aí, né, os 2 vencedores entram aí nas vagas, né, do CAP Uberlândia e o Mamoré de Patos de Minas, que foram rebaixados para a segunda divisão na próxima temporada. Tá aí detalhes do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Participe do processo seletivo do Instituto Federal do Sul de Minas. São diversos cursos técnicos e superiores em Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Não fique de fora. Inscrições gratuitas. Acesse portal.ifsudminas.edu.br. IF Sul de Minas. Transformando vidas pela educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O Guaxupé Country Club comunica que devido à pandemia de Covid-19 e entendendo o momento pelo qual estamos passando, está concedendo aos seus associados descontos de 20% na mensalidade no período de julho a agosto e desconto de 25% de setembro a dezembro de 2020. Os associados com mensalidade em atraso deverão procurar a secretaria do clube para regularizar a sua situação. Guaxupé Country Club, pensando sempre no bem-estar de seus associados. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando agora, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rolou aqui pela 30ª rodada, João Augusto. Num total de 38, faltam poucas rodadas, 8 rodadas para o término da competição. No sábado, jogando lá em Aracaju, no Batistão, Confiança perdeu para a Ponte Preta por 2-1. E o Náutico passou pelo Sampaio Correia, venceu por 1-0. No domingo, no Rei Pelé, em Maceió, nós tivemos lá o CRB vencendo por 1-0 o Botafogo de Ribeirão. Lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Figueirense ficaram no empate em 2-2. E o América Mineiro ficou no empate em 2-2 com a Chapecoense. E hoje, o último jogo da rodada, nós teremos Paraná e Brasil de Pelotas às 5:30 da tarde na segundona, Tigrada. Antes da gente falar dos jogos de sábado e de domingo, eu só queria registrar aqui, Paulo Júnior, que mais uma vez eu acertei o placar do Cruzeiro. Mais uma vez. Todos os resultados adversos do Cruzeiro eu acertei esse ano. A partir de hoje passo a cobrar então para não dar o resultado. Se cada rodada que o torcedor cruzeirense quiser fazer aí, eu vou falar um outro resultado para nós. Gente, impressionante. Tá zicando, Paulo Júnior. Tô zicando mesmo. Mas não é de maldade, não. O Cruzeiro não me passa confiança. A verdade é essa, o Cruzeiro não me passa confiança. Então o que acontece? Eu não via esse jogo contra o Avaí, que vocês já comentaram, muito bem comentado até no sábado. Eu não via o Cruzeiro com todo esse domínio, porque eu falei assim, o Cruzeiro faz, só que toma. Eu falei isso na sexta-feira. Falei, o Cruzeiro faz e toma, por isso que vai ser 1-1. E acertei o placar. Tomou no finalzinho, né? Aos 49. O Cruzeiro tá muito desvalorizado, viu, Rafael? Ô, Paulinho, mas não é aquela história, a fase é ruim, aí a questão psicológica influencia demais. E o Cruzeiro não tá pronto nisso. Por isso que eu falei que faz, mas toma. Agora, levando em consideração os outros jogos aqui, antes de passar para você, a gente até colocou na sexta-feira como um dos principais jogos do ano pro Cruzeiro. Para você, jogou a toalha já ou não? Eu comentei sábado aqui, Rafael, eu fui um pouco meio duro aí com o Cruzeiro, respeitando aí toda a nação cruzeirense de Gospé, de toda a nossa região. Eu acredito que o Cruzeiro tá jogando, parece que ele não quer vencer, não quer ir para a primeira divisão, não quer ir para a Série A. Mas time é mais barato, muito bom, não quer ir para a Série C. Não, o time não tem atitude, o time não tem nada, rapaz. Paulinho, para mim tem duas vertentes aí. Ao mesmo tempo que eu acho que é muito mais barato você montar um time para disputar a Série B, que isso aí é evidente, você monta com muito menos dinheiro. Você tem também nomes de pessoas ali que eu tenho certeza que tá incomodada com isso. Você acha que o Filipão vai ficar satisfeito? Beleza, vou ficar 2 anos disputando Série B? E tem outra coisa, né? O Caixa, você pega uma equipe na Série A, os direitos aí televisivos aí é um absurdo, maior. Entendeu? Agora na Série B não. Então eu não sei o que tá pensando a diretoria do Cruzeiro e infelizmente... E projetando aqui os 3 próximos jogos do Cruzeiro, rodada de número tá aí, número 31. Jogo de 6 pontos. O Cruzeiro joga amanhã em Campinas com a Ponte Preta. Na rodada de número 32, o Cruzeiro joga no Independência contra o Cuiabá. E de número 33, joga fora de casa, lá no Castelão, com o Sampaio Correia. Hoje é jogo de 6 pontos. 3 jogos. Se quiser alguma coisa. Eu falei no comentário de sábado que o Cruzeiro não classifica mais entre os 4. Matemática, isso é redundante. Agora, o Cruzeiro tá com sintoma de que realmente gostou da Série B, porque não faz um jogo tipo Série A, porque teria que, embora esteja na Série B, mas teria que jogar com estilo Série A. Não, tá ali conformadozinho, eu não sei qual que é a do Filipão, não sei até que ponto que ele é culpado nisso, mas os jogadores já se conformaram. Patrick Bray, volta a repetir, não joga nada. Marcelo Bray, Raul Cáceres, hoje não pode jogar no Cruzeiro. Só que não tem outro também. Mas é verdade. Entendeu? Então tem que ser Série B mesmo. Arthur Exato, Martinho, perfeito comentário. Tem que ser Série B. Mas você foi muito claro aí na abertura dos seus comentários, Rafael. Ou será que a diretoria do Cruzeiro, é claro, vai continuar na Série B? Todos nós estamos sabendo. Será que vai continuar com essa mesmice de manter um time razoável para ficar na Série B? Se não montar um time de razoável para bom, vai continuar na Série B. É que a gente é torcedor, e torcedor é fanático, ele vai com a emoção, não vai com a razão. Mas a razão agora, se você pensar friamente, o Cruzeiro, ele não tem estrutura física hoje para falar sustentar uma Série A. Não tem. Então, assim, nenhum dirigente, ninguém vai falar, não, beleza, nós vamos disputar a Série A aqui, disputar a Série B de novo, que é melhor pro time. Lógico que não.
Só que ao mesmo tempo, quer atender aí, João? Quer atender? Ô, Rafael, mas tem outra coisa, o Cruzeiro amanhã enfrenta Eu acho que é algum diretor do Cruzeiro, hein? Viu? Tá ligado, vai enfrentar a Ponte Preta lá no Moisés Carreiro, lá em Campinas. Não tem o Sobis e não tem o Fábio. Exato. É meio time do Cruzeiro. Agora, hoje são os dois que decidem. Ô, Rafael, mas agora é uma vergonha, viu? Você pega o plantel do Cruzeiro, são todos jogadores aí de ponta do campeonato, de um campeonato brasileiro. Mas de Série B, não é jogador de ponta, é de Série A. Não, mas se você pegar a folha de pagamento, se você pegar 2, 3 jogadores do Cruzeiro, é a folha de pagamento dessas equipes, todos aí que estão na frente do Cruzeiro. Mas então tem coisa errada, Paulo. Então tem coisa errada. A Ponte Preta, ela tem 3 pontos a mais que o Cruzeiro. Se ela vencer o Cruzeiro, que não é nada difícil, aí ela já começa a pensar e sonhar com um pouco de seriedade com a classificação, pelo menos em 4º lugar, que hoje é o lugar da Juventude. Ela fica 3 pontos a quarta fase. E lembrando que na primeira fase, o Cruzeiro jogou lá no Mineirão, ganhou parece que 3-0, 3-1. Foi? Não sei, não me recordo muito bem. Então, a Ponte E foi Preta ali que começou a virada, né, Paulo? Exatamente, foi o primeiro jogo. O Cruzeiro tava lá capengando aí pra ir pra série nas últimas colocações, e o Cruzeiro aí tomou uma injeção de ânimo, e quando venceu a Ponte Preta, que vinha bem no campeonato. Vamos falar um pouco mais dos outros jogos, esse empate entre o líder e vice-líder aqui. América Mineiro 2, Chape 2. O Lisca doido tava pistola, ficou pé da vida ali. Pra você, Martinho, comprometer o resultado ou não? A América realmente passaram a mão no Ameriquinha ou não? Passaram a mão no Ameriquinha, principalmente aí o segundo gol anulado. O primeiro gol não, o primeiro gol foi realmente anulado mesmo, até foi o bandeirinha que deu, a Edna, né? Se não me engano é o nome da menina lá que tava, menina não, a árbitra, vamos respeitar a árbitra também, e ela tava pitando o jogo, mas nesse segundo gol, no segundo gol anulado, né? Porque o Palmeiras, resumindo, o América fez 3 gols, mas valeram 2, e pra mim o último gol aí, que foi o último gol do América anulado, esse eu senti que, como não tem VAR, não tem como. Você quer ver o que o Lisca falou? Né? O Lisca falou que ele desceu a lenha, desceu o sarrafo aqui no... Quer ver? Eu tenho aqui a declaração dele, ele até foi bem polêmica. Ele não manteve a coletiva de imprensa, ele inclusive justificou, falou que ele tá cansado do time, do América, sofrer com a má atuação dos árbitros, só que também já é uma coisa que poderia começar a prever, de colocar um VAR na Série B, hein, gente? Vamos escutar o Lisca doido, ó. Lisca, boa noite. O Emerson Romano da Rádio Tatiaia perguntando, mais uma vez, a arbitragem vergonhosa, anulando o gol legítimo que daria vitória ao América. Romano, eu vou aproveitar a tua deixa e eu não vou responder nenhuma pergunta. Eu vim aqui só para falar uma coisa. É a 6ª vez. Já são 8 pontos. O América hoje está com 57, mais 8 daria 65, no mínimo. É Anderson o nome desse bandeira, né, Anderson? Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que ele deu ali? O que tá vendo? É contra o América? Se for contra o Lisca, eu vou me embora pra casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Chega! Foi contra o Cuiabá, foi contra a Ponte Preta, foi contra o Oeste, foi contra o Cruzeiro, foi contra o Juventude, foi contra o Paraná, e agora de novo. E sempre contra a mesma equipe. Aí o Bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega, acabou. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba. O que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício, e cada jogo se repete. A Chapecoense não tem nada a ver com isso, é um baita de um time, tá fazendo um baita trabalho. Mas não pode estragar o trabalho de um clube todo, de um time todo, das pessoas que estão lutando pra caramba. Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil, na cara dele. Chega, não tem entrevista, não tem mais nada. Foi essa a coletiva de imprensa do Lisca doido ontem. Ele não fez a coletiva de imprensa. A primeira pergunta, que foi justamente do repórter da Itatiaia, ele já respondeu desse jeito e acabou. Levantou e foi embora. Mas eu vou falar uma coisa pra você, viu, Rafael? Eu abono aí toda a desabafo dele, né? Dele, entendeu?
Eu acho que ele está cobertíssimo de razão. Não é de hoje realmente. O América vem sendo prejudicado. O América, o ano passado, ele no último jogo, ele não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, numa partida em que ele tinha que vencer, não subiu. E esse ano o América, se você pegar aí o que ele falou, ele está coberto de razão. As 3-4 últimas partidas do América, o América vem sendo realmente prejudicado. O América era para estar na cabeça do campeonato. Mas gente, não, mas dessa vez foi descarado. Foi descarado. Foi descarado. Tem toda a razão. Robinho mandou até o lance pra gente aqui. É bizarro o tanto que é fácil de acertar esse lance. Não tem. O Bandeira tava na linha ali. Não justifica, entendeu? E outra coisa, gols 49 do segundo tempo pra coroar essa vitória do América. Eu imagino que o Dr. Cássio deve ter ficado bravo também. Olha, seria disso. vou até adiantar que poderia até ser o gol do título do América. Lógico. Poderia ter sido. Só que não existe isso, cara. E o Lisca tá 100% com razão. 100%. Aquele jogo contra o Cruzeiro ele já foi prejudicado 2 vezes, então... Aquele também foi outro absurdo. De todos esses que ele reclamou aí, o do Cruzeiro também foi o Paulinho, que é cruzeirense, deve se lembrar. Foi um pênalti marcado contrário e um pênalti pra ele que não deu. Então, assim, realmente, o América tá sendo prejudicado, sim. Agora, esse resultado até então foi bom pra Chape também. Manteve a ponta. É o que eu falei, agora a conta a gente tem que fazer, computar também as rodadas que estão diminuindo, né? Exato. O João Augusto disse aí, já faltam 8 rodadas, nós estamos na 30ª, então vai diminuindo e o campeonato vai afunilando. Pra Chape acabou, de certa forma. Agora pro América, aí sim, esse sofreu um prejuízo. Não, a injustiça. É porque no confronto direto tiraria vantagem, né, Martinho? Tiraria vantagem. E a injustiça é o que a pior coisa que eu vejo nisso, é a injustiça do acontecimento. Com certeza. Outro jogo que ficou no 2-2 foi justamente Guarani e Figueirense. A gente que falou muito. Rafael, antes de você começar, deixa eu fazer uma ressalva contra o Lisca. Coloca o Bandeira, o Lisca, e coloca o Lisca com o Bandeira. Você entendeu? Será que ele aceitaria? O Lisca é o Bandeira. Ele assinalou. Você entendeu? Eu entendo que o América foi prejudicado. Não se discute isso. Você entendeu? Mas eu acho que faltou um pouquinho de respeito com quem está trabalhando. O cara errou. Ô, João, mas não dá. Mas coloca o Lisca no lugar do Bandeira. Só que o cara tá ali sendo pago pra fazer o trabalho dele. Tem que fazer bem. Sim, mas é claro. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez. Igual ele disse, são 6 jogos. 6 jogos onde o América sofreu. E a gente fala. Não, mas ele tem que ser mais leve, tem que ser mais manso, tem que respeitar. Tem que respeitar, ué. Aí eu vou. Só falando não, mas não faltou respeito. Isso que eu ia falar agora. Não faltou respeito. Ele desabafou, foi bravo e nervoso. Ele não xingou o Bandeira, não chamou de vagabundo, não chamou de isso ou aquilo. Ele falou que o Bandeira errou de forma descarada e errou mesmo de forma descarada. Todo mundo que viu o jogo. Eu achei que o Lisca foi perfeito nisso. Porque assim, João, ele não desrespeitou. Simplesmente estão desrespeitando o trabalho que ele está fazendo, que ele também está trabalhando. Ele está lutando para levar o América para a primeira colocação. E por conta da interferência externa, no caso dos bandeirinhas e do juiz, ele não consegue. Rafael, mas eu não estou falando que o Lisca ele não desrespeitou o auxiliar. Você que falou, ué. Não. Eu tô falando que a atitude, eles colocando os dois trocados, um em cada lugar. O Lisca não precisava falar aqui para escutar lá no Muzambinho. Vai mais leve, vai mais manso, aí. Não, mas ele, pra mim, ele foi tranquilo, ele foi sereno. Aí eu vou até desabonar suas palavras aí. É o seguinte. Agora eu gostei dessa palavra. Você pega um profissional que você trabalha o dia a dia, semana inteira, mês inteiro, e você vem sendo prejudicado no clima, entendeu? No quente da partida, ninguém se controla. Aí você me desculpa, mas ninguém se controla. E não falta o respeito por parte. E outra coisa, o fato de ter falado em público também, dentro daquilo que ele falou, que pra mim não foi desrespeito, o Bandeira tem, como profissional, entender que ele, Bandeira, errou e tem que assumir o erro. E tá sujeito, sim, à crítica em público, inclusive, porque o jogo é público, é televisionado, todo mundo tá vendo, então por que as reclamações teriam que ser só entre os dois ali? Até porque se fosse só entre os dois não resultaria em nada. Pra crescer. O Robinho mandou uma coisa aqui pra gente que é verdade. O Robinho, que ele mexe também com a arbitragem, ele apita jogo, ele bandeira às vezes também. Ele falou assim: os assistentes que estão trabalhando na Série A ficam acomodados com o VAR e estão perdendo tempo de reação nos jogos sem o VAR. E é verdade. Por quê? Porque ele sabe que o VAR vai ser aquele apoio. Deu algum problema, o VAR tá ali, resolve. Agora, o pessoal não tá tendo tempo de reação. E foi o que aconteceu. Agora, ele tá sendo pago para aquilo. Ele tem que chamar essa responsabilidade. Mas não sei se foi você que disse agora mesmo que a Série B já tá merecendo um VAR também. Porque você pega um lance desse aí, o VAR automaticamente vai chamar o árbitro.
vai voltar a jogar atrás, vai marcar o gol. Não, mas não então, vai não, senão quebra com a nossa discussão. Não, mas de uma forma ou de outra, o América foi prejudicado. Isso é claro. Não, foi sim, João. Claro. Agora, não estou... Pegar a palavra do Paulinho, que eu gostei dela. Não estou desabonando aqui o Lisca como treinador. E ponto. Tá no direito. Eu só acho que ele não precisa levar a bola até lá em cima. Pra que isso? Eu acho que ele foi bem feliz no comentário porque ele não aguenta mais. Imagina você todo dia tentando fazer seu melhor trabalho, tentando resolver, tentando fazer, e por toda vez algum fator adverso que você está correto, mas tem um fator adverso onde te prejudica. Ninguém aguenta. Chega uma hora que não dá. O América vencido. Está sendo muito prejudicado. Foi prejudicado, com certeza. Bom, Náutico 1, Sampaio Corrêa 0. Um bom resultado pra galerinha que tá pleiteando a vaga no G4 ali. Com o resultado, o Sampaio Corrêa distanciou aqui da quarta vaga. Hoje com 45 pontos. Alguma coisa acrescentada desse jogo, Martinho? A única coisa é o Camutanga fez aos 23 do segundo tempo. O jogo foi bastante truncado e bastante trabalhado. E o Sampaio Corrêa deu uma esfriada, né? Ele chegou nessa fase do campeonato agora, parece que ele deu uma água morna. Então o perdeu o gás, né? Perdeu o gás. E o Náutico aproveitou uma quase que única jogada, não vou nem dizer que foi a única, mas quase única jogada, fez o gol e acabou segurando o resultado até o final. Também já foi na metade do segundo tempo. João Augusto, Confiança 1, Ponte Preta 2, gols do Moisés e do Guilherme Pato. Pro Confiança, o Matheus Mancini descontou. A Ponte voltou a vencer após 3 jogos e impõe a 4ª derrota consecutiva no Confiança, e a Ponte aí credenciada a ser uma das últimas classificadas para a primeira divisão. Bom resultado, conseguiu a Macaca Campineira, né, jogando lá em Aracaju. Tá aí vencendo a equipe de Confiança, que vem perdendo nos últimos jogos, e a Ponte aí precisava de um resultado para se aproximar aí entre o pessoal lá da turma de cima. A Ponte Preta tem 43 na 9ª posição, mas está na luta. Bom resultado conseguiu a Ponte Preta. Paulo Júnior, Guarani 2, Figueirense 2. O Renanzinho marcou 2 vezes pro Guarani. Para o Figueirense foi o Lucas Barcelos e o Matheus Neres. O Figueirense arrancou o empate com um golaço de voleio e impediu a 9ª vitória consecutiva do Guarani em casa. Para você, com esse resultado, o Figueirense não saiu ainda da zona, mas está ali a um passinho, visto que o Paraná joga hoje, mas ele está ali com a mesma quantidade de pontos. Por outro lado, nós temos aí o Guarani com 44, tentando buscar aí o Juventude com 49. Ainda dá ou não? Para quem? Pro Guarani. O Guarani vem tropeçando muito em casa, né? Os jogos que o Guarani faz. Não, 9 vitórias consecutivas em casa. Mas um empate, ele não poderia ter empatado esse jogo, Rafael. Peraí. Ele tava. Em casa o Guarani tá bem, né? Ele tava com 9 vitórias consecutivas. Então ele não vem tropeçando em casa, ele vem tropeçando fora. O Guarani tá com 30 pontos. Não. 44 pontos, exatamente, 44 pontos. Aí o Cruzeiro tem 40 pontos, depois vem a Ponte Preta 43. Então tá aqui, cada jogo, cada derrota é decisivo agora é a reta final. Pois é, mas ainda dá pra buscar essa 4ª vaga ou não? O Guarani? Não. Não chega? Não. E o Figueirense, você acha que consegue sair da zona da degola ou não? O Figueirense sai. João Augusto, vamos à classificação da Série B. Vamos lá, os 4 primeiros colocados, liderando a Chapecoense, tem 59 pontos. O América vem em seguida com 57. Em terceiro, Cuiabá Esporte, 50 pontos. Na 4ª posição, Juventude com 49. Fechando os 5 primeiros colocados, Sampaio Corrêa tem 45 pontos. Também com 45, na 6ª posição, CSA. Lá embaixo, zona de rebaixamento, zona de desconforto, os 4 piores, 17º, Figueirense, 32. Em 18º aparece o Náutico também com 32. 19º, Botafogo, 25 pontos. Fechando aí o Oeste com 19. Falando aí em Figueirense, Rafael, os torcedores aí do Figueirense hoje vai torcer para um resultado satisfatório do Brasil de Pelotas diante do Paraná. Com uma vitória do Paraná, as coisas ficam mais escuras pro Figueirense ainda. O Figueirense vai continuar na zona de rebaixamento com esse resultado, mas pelo menos vai empatado. Tentar abraçar mais um para dentro do buraco. É que não cabe 5 lá na zona de rebaixamento. Mas vê como é que é torcer contra, como é que o tal não consegue fazer o seu serviço e fica torcendo contra o serviço dos outros. Aí é engraçado que não cabe 5 na zona de rebaixamento, mas mesmo assim vai torcer o Paraná perder. Não, mas ele tem aqui, você pega aqui 3 equipes que todas com 32 pontos. Tem o Náutico 32, Figueirense 32 e o Paraná Clube com 32. Não, mas eu digo assim, ele já tá pensando na próxima. Uma vitória do Paraná hoje vai para 35. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você.
Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Tudo o que você conhecia na compra e venda de carros agora vai mudar. Chegou na região a Work Motors Muzambinho, um projeto com muita inovação na negociação de veículos usados e seminovos. O carro dos seus sonhos com procedência e qualidade está na Work Motors Muzambinho. Uma nova experiência com o seu seminovo. Avenida Itália 15, Jardim Europa, em Muzambinho. Fone 3571-5007 ou 99992-2707. Acompanhe as redes sociais @Work Motors e fique por dentro das novidades e promoções. A academia de musculação do Guaxupé Country Club já está em pleno funcionamento em conformidade com o decreto vigente e atendendo todas as medidas de higienização, limpeza e desinfecção contra o Covid-19. A academia está funcionando das 6 horas às 20h45 com pausa das 12 às 13 horas. Agende seu horário no telefone 98831-9625. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Agora sim, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rolou pela 26ª rodada. Tá aí no sábado, jogando lá no Couto Pereira, o Coritiba perdeu para o Botafogo, o Carioca 2-1. O Internacional passou pelo Palmeiras 2-0. E jogando lá na Ilha do Retiro, o melhor futebol do Brasil apenas empatou com o Sport. Sport 1, Grêmio também 1. Dando sequência, ontem, domingo, Fortaleza perdeu para o Ceará, o clássico local 2-0. E com uma chuva de gols lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou do Bahia por 4-3. E nós temos também ontem às 4h, lá na Bia Bichedi, Red Bull Bragantino em casa perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Fechando os jogos, em São Januário, Vasco da Gama bateu o Santos Futebol Clube por 1-0. E hoje tem a sequência aí do Brasileirão. Hoje tem Corinthians e Goiás às 20 horas. Exatamente. Vamos agora falar um pouco mais desses jogos aqui, começando justamente, Martinho, pelo primeiro jogo da rodada, o melhor futebol do Brasil, empatando com o Sport 1-1. Grêmio e Sport 1-1, gol do Dalberto pelo Sport e gol do PP de pênalti para o Grêmio. O Sport saiu na frente, mas o VAR chegou ao empate com um pênalti marcado até pelo VAR. Para vocês, para começar, o que aconteceu com esse Grêmio? Perdeu o gás ou não? Olha, mesmo com a expulsão do Kahneman aos 6 minutos do segundo tempo, porque o Grêmio jogou o segundo tempo inteirinho praticamente com um jogador só, mas já no primeiro tempo já tinha ficado um retrato do que seria o jogo, ou seja, o Grêmio não tá com essa bola toda mesmo não. Portaluppa vai ter que rever aí seus conceitos, seus pensamentos, baixar a bola um pouquinho, e o Grêmio perdeu uma baita de uma oportunidade. A expulsão do Kahneman sem discussão foi justa, não tenho o que comentar. E eu gostei muito do gol do Sport, uma jogada trabalhada, um contra-ataque trabalhado, o gol do Dalberto ali, passou de pé em pé aqui, o Jair Ventura fez a corridinha dele na lateral do campo e foi lá, achou que ia dar o resultado aqui. Eu particularmente achei que o Sport ia engrossar o caldo aqui, achei que ia complicar a vida do Grêmio mais ainda. Mas com esse pênalti, alguém questiona o pênalti marcado pro Grêmio? Não, eu de minha parte não questiono nada. Acho que foi correto, foi claríssimo, correto, não tem o que discutir não. Exato, o Thiago Neves perdeu algumas boas chances, a gente viu isso, o Thiago Neves perdeu algumas boas chances, mas agora a questão do pênalti em si, cara, o jogador do Sport deu uma bicuda no jogador do Grêmio. Foi uma bicuda, aquela famosa bicuda, meu. O PP bateu muito bem o pênalti, 1-1 resultado final. Ainda no sábado, falando agora de um adversário direto,
Palmeiras e Internacional, o Inter ganhou de 2-0, gols de Edenilson e Yuri Alberto. Justamente na despedida do D'Alessandro, o Inter venceu. Agora sim, Abel Braga parece que está começando aqui a melhorar. Foi um duelo do Abel Braga com Abel Ferreira. Internacional melhor, 2-0. O que aconteceu com o Palmeiras, João Augusto? Na verdade, Rafael, o Internacional foi soberano. O Internacional não deixou o Palmeiras jogar. Foi soberano, o Internacional foi merecedor do resultado, do placar. No primeiro tempo foi melhor, no segundo tempo a mesma coisa acontecendo, né? E o Abel, agora, Rafael. Qual dos dois, Abel? O Abel Braga, veja bem, novo presidente do Internacional, já está especulando aí um novo treinador, Miguel Ángel Ramírez, que deixou o Independente Del Valle do Equador, já praticamente tudo certo com o Internacional. Bom treinador, hein? Agora, veja bem, os últimos jogos, o último jogo do Internacional, o Abel ganhou lá do Boca Juniors, perdeu nos pênaltis. Agora ontem chacoalhou o Palmeiras 2-0. Mas eu acho que ainda é pouco, João. Eu acho que ainda é pouco. Sabe por quê? Antes, enquanto estava Eduardo Cudê, a gente falou isso. Ele pegou o time na primeira colocação, o time estava nas quartas de final da Copa do Brasil, estava nas oitavas de final da Libertadores. Ele já caiu da Copa do Brasil, ele já caiu na Libertadores e hoje ele é o quarto colocado do Brasileiro. Ainda é pouco. Não, mas veja bem. E é o mesmo time. Não, eu entendo. Eu também concordo com o Abel Braga. Esses 2 últimos jogos deu resultado, mas lá atrás ele foi eliminado de várias competições, como você disse muito bem. Agora, é uma chatice. Deixa acabar o campeonato primeiro. Você não dá mais, você já fez isso. João, mas eu acho que vamos trazer outro treinador. O Inter já errou de deixar o Eduardo Cudê sair. Sim. Então o erro já tá ali. E errou 2 vezes de trazer o Abel Braga. Veja bem, Rafael. Agora tá errando 3 vezes em trazer o Miguel Ángel Ramírez. Mas ele é bom treinador, viu? Bom treinador, não se discute. Mas não vai eu particularmente, agora, eu não sei o que vocês pensam disso, mas ao meu ponto de vista, o Abel Braga não vai ganhar nada com o Internacional. Não vai ganhar nada. Mas é verdade. Não vai ganhar absolutamente nada com o Internacional. O que eu faria? Eu já traria o Miguel Ángel Ramírez, sim. Fazia essa pré-temporada, digamos assim, como se fosse esse resto de Campeonato Brasileiro, com o Ramírez, pensando já em estruturar esse time para o ano que vem. Porque não adianta nada terminar o campeonato com o Abel Braga pro começo do ano e falar, beleza, agora troca. Agora sai Abel Braga, vem o Ramírez. Então, se ele já tá pleiteando alguma coisa pro próxima temporada, eu acho que é certo trocar agora sim. E você disse muito bem, Rafael. Veja bem, o elenco do Internacional são os mesmos jogadores. Na época do Cudê, eu acho que não mudou nenhum jogador. E o Abel Braga não conseguiu fazer esse time jogar. Agora traz aí o Ramírez, que é um estrategista, muito inteligente, com esse elenco do Inter. Eu já faria o contrário, Rafael. Eu já tá nesse ponto, já demitiu o Abel Braga, já traria o Miguel Watson. Mas foi justamente o que eu falei. Continua aqui. O Internacional hoje está pensando, está em 4º lugar. Se ele conseguir ficar entre os 4 aí e ir para Libertadores, essa programação cai como uma luva, porque ele, o Ramírez também é treinador de Libertadores. Agora, por que o Palmeiras perdeu o jogo? Meio campo. Palmeiras tentou entrar ali com 4, até 4, tentou povoar, mas o Palmeiras não teve velocidade. E engraçado como o Palmeiras perdeu velocidade de uma hora para outra. E foi ali truncado, acabou fazendo substituições até mesmo do próprio intervalo, mas ficou do mesmo tamanho e o negócio não conseguiu. E o Internacional, quando fez o gol aos 10 minutos, aliás, o gol aí que comemorou camisa 10 do Dalê, que acabou encerrando a carreira, 39 anos, 12 anos de Internacional. O negócio parece que tá até meio prescrito, né? E que arrancada do segundo gol do Yuri Alberto, hein, Martim? Também. Que arrancada. Uma enfiada de bola do Edenilson, sobrou pro Yuri Alberto, que quando o Everton saiu do gol, ele só deu aquela famosa cobertinha, né? Só tirou do goleiro. Gol de inteligência, de sabedoria. Ele simplesmente jogou por cima. Se joga do lado, o goleiro do Palmeiras, o Everton, fazia a defesa. Exatamente. O Filipão mandou pra gente, Cudê foi pro Celta, tirou o time do Z4 e está em 8º. Será que ele era o culpado? Trazer o Ramírez neste momento não será desrespeitoso com o Abel Braga? Será que terão paciência com o Ramírez caso o resultado não seja imediato? Isso são os 3 questionamentos do Felipe. Eu particularmente, o resultado do Cudê não foi imediato. Ele mesmo falou que ele precisaria de tempo, ele precisaria de pelo menos 6 meses. E ele começou a dar resultado, ele começou a encaixar esse time agora. E ele reclamou que ele não tinha peça para disputar as três competições. Você foi muito claro, no Celta, estava lá embaixo. Ele me parece que fez 6 jogos, teve 5 vitórias.
na sequência. Exato. Então, assim, eu acho que a questão de paciência vão ter que ter, porque ninguém tá tendo paciência com o Abel Braga. Não tá dando resultado. Agora, está sendo desrespeitoso. Acho que tem. Eu não teria nem trazido o Abel Braga. Então, que nós falamos. Quando se refere aí ao respeito ao Abel Braga, acho que não está sendo respeitoso, não. Tem que ser profissional acima de tudo. Não está dando resultado. Não está dando resultado, e não vai dar. Infelizmente é assim. E é que nem o Paulo Júnior, que não anda parando em pé, Paulo Júnior. Fica na beirada do campo, fica vermelho, que nem um tomate. Ainda no sábado nós tivemos aqui Curitiba 1, Botafogo 2, com 2 gols de Pedro Raul, com participação do VAR, para variar, né? O Botafogo conseguiu o virou em cima do Coxa e deixou a lanterna do Brasileirão. E aí, Martinho, Botafogo vai pleitear o que nesse campeonato? Nada. O Botafogo vai ficar lá onde está mesmo. A única coisa que foi boa nesse jogo, o Botafogo vinha de 7 derrotas em seguida, com 12 jogos sem vencer, entre empates e derrotas aí, 12 jogos. E só derrota 7 seguidas. Então quebrou um gelo para a equipe do Botafogo, deu uma, digamos assim, um upgrade, né? Deu um alento para os torcedores aí do Botafogo. No mais, nada aconteceu. Agora o Sabino perdeu um pênalti, que vocês viram, a cobrança do Sabino. Absurdo. É que é do Pulim? O Pulim, que dureza de tristeza. Meu Deus. E pra você ter uma ideia, como foi mais triste ainda, eu tinha o Sabino no Cartola. Você tinha? Não, eu perdi ponto. Quebrou 2 vezes. Eu perdi 2 vezes. Ele desolou, então, não isolou só o pênalti. Pô, Martin, que estupidez de indecência daquele senhor. O pênalti. Aquilo lá virou um bordão pra ele, né? O estilo dele de cobrar o pênalti, mas realmente não funcionou. Ele tem feito gols daquele jeito. Não tem errado, não. Mas é o segundo pênalti que ele erra no campeonato. Um dia a casa cai, né? É o segundo pênalti que ele erra do mesmo jeito. Ele é muito engraçado pra bater o pênalti, mas se fizer o gol. Bem, nós no intervalo já voltamos com mais esporte pra você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. O Guaxupé Country Club comunica que devido à pandemia de Covid-19 e entendendo o momento pelo qual estamos passando, está concedendo aos seus associados descontos de 20% na mensalidade no período de julho a agosto e desconto de 25% de setembro a dezembro de 2020. Os associados com mensalidade em atraso deverão procurar a secretaria do clube para regularizar a sua situação. Guaxupé Country Club, pensando sempre no bem-estar de seus associados. Minas é do tamanho dos mineiros e do tamanho da vida dos mineiros. Ainda passamos por momentos difíceis, mas a vida aos poucos vai mostrando novos caminhos, nas cidades e no campo. Minas fez um planejamento eficiente. Antes do primeiro caso, tomou providências imediatas e fechou as divisas. Para não faltar atendimento, vimos dobrar o número de leitos de UTI no estado. Novas vagas foram abertas em municípios que antes não tinham. Minas comprou os respiradores mais baratos do país. Hoje, somos o estado com os melhores resultados no combate à pandemia, com a menor taxa de mortalidade do país. E também o primeiro a ter um programa de retomada consciente, porque trabalhamos com respeito e responsabilidade. Ainda vai levar um tempinho para tudo voltar, mas vai voltar melhor, porque juntos a gente aprendeu a se cuidar mais. A se amar mais. Por isso viva, cuide, proteja-se. Minas tem uma força que só a gente tem, a grandeza do mineiro. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124 e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas em Juruáia, próximo a Felinju e Yang Loteamentos. Nós temos o terreno dos seus sonhos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando a falar da Série A do Campeonato Brasileiro, antes de falar dos novos times, nós temos um recado aqui, Martinho, e é justamente pra você. Fala pro Martinho que o Palmeiras perdeu a velocidade de uma hora pra outra, pois era o time reserva. Até porque a referência para criar era o especialista em parar tudo, Lucas Lima, a pior herança do ex-diretor. Agora aguarda, o time principal com o Rony puxando os contra-ataques, aguentem. Mensagem do Chico. Chico, sem chororô aqui, não tinha nada de time reserva não, viu? Tinha ali uns 2 jogadores só. Agora falar que o time reserva tá de brincadeira, hein, Chico? Brinca não. Ué, tá aí, olha, voltando lá no Palmeiras, só a única coisa que o Chico, eu acho que o Chico aí tem uma certa razão. O Gabriel Menino jogou deslocado da função original dele, não cumpriu bem o papel, mas aí nem tem que dar no mais, você quer Zé Rafael, que depois entrou, jogou pouco também, depois entrou. O Veron não é mais um menino. Tá certo, é um menino ainda do Palmeiras. Não, mas Palmeiras, é titular. É titular. Passa a bola. Gustavo Scarpa, enfim. Continuando então com o Panorama Esportivo, nós temos aqui Vasco 1, Santos 0. Vasco bate o Santos e dá um passo importante para tentar sair do Z4 do Brasileirão. Gostou do jogo, Paulo Júnior? Gostei. Nossa, que desânimo. Falando gostei assim, mas não gostando. Que desânimo. Eu acho que o Santos quando vai jogar lá no Rio de Janeiro, parece que o Santos não quer jogar bola contra os cariocas. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Vasco da Gama e assim por diante. O Vasco não ganhou, o Santos não ganhou jogando no Rio nesse campeonato. Sim, eu até no nosso comentário aqui, nas nossas opiniões aqui sobre resultados, eu joguei aí no Santos. Eu acreditava que o Santos sairia com a vitória lá do Rio de Janeiro, mas o Vasco fez aí o dever de casa, né? O gol no começo favoreceu, Martinho? Com certeza, o Vasco entrou, teve as primeiras iniciativas e acabou fazendo o gol. Aí depois o Vasco se recuou e o Santos foi pra cima. Aliás, o Vasco tomou um sufoco no segundo tempo, menino. Depois da entrada do Marinho. Depois da entrada do Marinho, o Santos mudou o time. Isso, mudou, tomou sufoco. Aí se não fosse o goleirão aí da equipe do Vasco, nosso Fernando Miguel, eles até teriam perdido o jogo. Ele fez pelo menos uma boa defesa no primeiro tempo, uma ótima também no segundo tempo e segurou um resultado para a equipe do Vasco. Fez ótimas defesas, né? O Fernando Miguel para mim foi um dos melhores em campo. Falando assim de duas que eram cruciais. Duas cruciais, mas fez outras grandes defesas também. Então o Fernando Miguel aí merece até essa vitória aí para a equipe do Vasco. Gente, em duelo, desculpa, pode completar aí, Martinho. Não, eu queria completar exatamente isso mesmo. O Pituca foi bem no meio campo do Santos, mas não resolveu, né? O Caio Jorge para mim ficou apagado lá na frente, não recebeu as bolas que deveria receber também. E eu acho que o grande pecado foi o Soteldo voltou também, não voltou com aquela bola toda da maneira que saiu. Tava sem ritmo, né? Tava evidente que ele tava sem ritmo. Dele que deu aquela. Tá resumindo, quem foi melhor no jogo perdeu o jogo. Não, eu achei que o Vasco foi melhor. Não, veja bem, Rafael, o Vasco ganhou de 1-0. Tomou sufoco. Nos comentários aqui que nós estamos falando, quem foi o melhor jogador, o goleiro do Santos, do Vasco da Gama, o Fernando Miguel, foi melhor. Fez várias defesas. Mas não disse que ele foi o melhor do jogo, acho que ele foi o melhor do Vasco. Entendeu? Acho que assim, ué. Eu acho que ele foi até o melhor. O Vasco foi lá na batida, fez um contra-ataque 1-0. Então, o Santos o Vasco foi empurrar de vez, vai defender duas, 3, 4. Não, mas não teve isso, esse 3, 4, não, foram chances pontuais. Eu acho que até que o Santos melhorou no segundo tempo, sim. Só que o Vasco da Gama parece que ele conseguiu controlar o jogo. Ele tava com o resultado na mão e segurou a bronca. Ele precisava de um resultado. Precisava do resultado. Dessa forma aí. Até pro próprio treinador, o Sapinto, é interessante para ele. Já dá um alívio, já dá um. Exato. Esse fardo pesado, tá difícil carregar essas toneladas de situação de jogo ruim do Vasco da Gama. Eu até acho, João, que o Vasco teve um pouco de sorte também. Não vou nem, nesse ponto. Agora, que soube segurar o resultado, passou um sufoco, sim. No segundo tempo, o Santos foi melhor, mas prevaleceu aí o primeiro tempo da equipe sofrimento do Vasco. Não, o primeiro tempo do Vasco foi melhor. Foi melhor, sim. Gente, em duelo de viradas, expulsões, acusação de racismo, o Flamengo num jogo completamente maluco ganhou do Bahia de 4-3. Gols do Isla, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Pro Bahia, gol do Gilberto fez 2 vezes e Juan Ramírez marcou a outra vez. O Bahia perdeu o jogo e perdeu o treinador, né, Rafael? Perdeu o jogo, perdeu o treinador, perdeu a dignidade. Foi um Deus nos acuda. Continua perdendo. Agora, o que eu quero perguntar pra vocês, eu vi alguns pontos aqui, a torcida reclamando, tava 3-2 pro Bahia, torcida metendo o pau no Rogério Ceni.
e não sei o que o Rogério não presta, que o Rogério não tá pronto pro Flamengo, não sei o que. O Rogério fez 2 mudanças, entra Vitinho e entra Pedro. Os 2 que entraram fizeram um gol, participaram dos dois gols que culminaram na vitória. E aí, esse Rogério Ceni, aí ele cala a boca do torcedor ou o torcedor ainda tem razão de falar que ele não tá pronto? A única coisa que o torcedor tem razão é que o Pedro demorou para entrar, porque o Pedro para mim é jogador para entrar no começo do jogo do Flamengo, titular, até o Gabi tá ali, mas o Gabi tá muito equiparado, não vou nem dizer que tá inferior, mas tá muito equiparado. Agora o Pedro tá numa crescente muito grande, então nesse sentido o torcedor do Flamengo tem razão, eu acho que demorou. O Vitinho é um bom jogador, ele tem finta, é um cara. Espaço, Martins, né? Não tem espaço nesse time titular. Não, quem? Você fala o Vitinho? Vitinho. Não tem, porque o Flamengo tem aquele, não vou nem dizer problema, mas uma solução muito boa que tem vários jogadores bons, então tem realmente que disputar aí a posição. Por conta disso, né? É que eu acho que a única. No mais, o Rogério Ceni jogou certinho, jogou inteligente, aliás, até porque teve jogador expulso também. Você acha que a questão. Você falou do Pedro, né? Você falou do Pedro não ter entrado. Você acha que vocês, Paulo Júnior, o Gabigol tá jogando com o nome? Já faz tempo, né? Faz tempo que tá jogando só com o nome? Faz tempo que tá jogando com o nome. Terminou a temporada do ano passado, acabou. O Gabigol sumiu. O Gabigol tem feito uns golzinhos dele lá de pênalti, uma coisa ou outra. Agora, hoje, na atualidade, hoje você não pode nem pensar em comparar Gabigol com o Pedro. Não tem comparação. João, pra você, Pedro titular ou mantém o Gabigol por conta do nome? Pedro titular, senta o Gabigol no banco. A hora que tiver em condições, tiver melhor que o Pedro, eu volto a jogar. Agora, Rafael, mas vocês não acham que, por exemplo, antes de mudar o assunto, vocês não acham que um Gabigol no banco, ele não prejudica o elenco? Não racha elenco ter um Gabigol no banco? O Gabigol, mas a não ser que ele seja ruim de grupo, que ele castiga. É que nem o jogador, o jogo amador. O caboclo não tá jogando nada. Perdeu aquele gol, eu não perdi, eu entro no lugar dele, eu sou pior. Tá, a não ser que o Gabigol seja um atleta não profissional, é amador e castigar e falar besteira. Mas tem eu acho que ele é muito polêmico, eu acho que ele é tão polêmico que ele prejudica. Ele é artista, né? Esse é o problema. Mas no banco ele prejudica, Rafael. Eu até vou concordar com. No banco ele prejudica. É cheio de tititi, guerre. Não, e tem uma coisa também, mas então, se ele não for titular e no banco ele prejudica, tem que ser. Não, mas ele tem que ser titular quando ele tiver em condições de ser titular, porque no momento ele não está sendo. Agora, gente, o Flamengo em si começou bem. Vocês acham que a virada do Bahia foi justamente um problema devido à expulsão do Gabigol ou não? Tomou a virada realmente porque o Flamengo deu brecha? Eu acho que a expulsão contou muito, que aí jogou com um homem a menos no segundo tempo todinho, né? E até o primeiro gol aqui do Rodriguinho do Bahia foi aos 7 do segundo tempo. Logo em seguida o Gilberto brilhou a falar isso, hein? Fez dois golaço, seguidinha, ou seja, acendeu a equipe do Bahia lá, que virou, depois sofreu empate e acabou perdendo. Foi jogo de virada também, né? Exatamente. O Flamengo fez um jogaço, mesmo com 10 pessoas. Exato. Com 10 jogadores, melhor dizendo. E aí, respondendo agora aquela pergunta inicial, Martim, Rogério Ceni é técnico pro Flamengo? Tá pronto ou não? Não, tá pronto. O Rogério Ceni tá assim. Como eu disse, essa visão que ele teve. Apesar de que ele, quando perdeu o Gabi, e agora não é Gabigol mais, ele ficou sem um homem de referência lá na frente. Então ele foi até, de certo modo, até forçado pela própria circunstância também em colocar o Pedro ali. Eu só ainda acho que o Pedro deveria ter começado no lugar do Gabi. Concorda, Paulo Júnior? O Rogério Ceni é o seguinte, ele é um bom treinador. Agora eu acho que a diretoria do Flamengo tem que ter paciência com ele, porque ele é um treinador para o Flamengo a longo prazo. Agora o Flamengo, os torcedores do Flamengo querem cobrança rápida do Rogério Ceni, e aí ele não tem jeito. E outra coisa, o defeito do Flamengo continua, viu? A zaga bate cabeça, toma vários gols, não se encontra. A gente não pode esquecer das goleadas que o Flamengo tomou de São Paulo, de outras equipes. Tomou 3 gols do Bahia. E continua então, e continua. Agora, uma equipe do porte do Flamengo, o plantel que tem o Flamengo, ele não pode tomar 3 gols do Bahia. João Augusto, agora o Paulinho citou um ponto até interessante, que é justamente esse fato de querer esse resultado rápido. Será que isso não é porque eles ficaram mal acostumados por tudo que o Jorge Jesus conseguiu? O Flamengo levantou 5 títulos aqui num prazo recorde. Mas o Rogério Ceni não, assim, agora vem conseguindo os resultados. Esse resultado de 4-3 diante do Bahia fez o necessário. Precisava ganhar,
mesmo apertado, 4-3, mas o Flamengo venceu, não correspondeu. Agora, veja bem, o elenco que tem o Flamengo não pode ser eliminado de competições, não pode passar um sufoco desse que passou para ganhar apertado do Bahia. O Bahia está lá embaixo, tá? Eu entendo que o Rogério Ceni, ele está pronto para o Flamengo? Ainda não. Está começando a querer ter alguma coisa. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, Rafael, eu vou de treinador, eu ganho Libertadores, eu ganho Sul-Americano, eu ganho Brasileiro. Gente, é só administrar e colocar o time certo. Mas só administrar que é difícil, hein, João? Então, é o que eu tô te falando. Tô dizendo pra você. Bom, infelizmente nosso tempo é curtíssimo, já extrapolamos aqui. Pra finalizar o panorama esportivo de hoje, eu quero saber o palpite para Corinthians e Goiás, que jogam hoje no Itaquerão às 8 horas da noite. Por jogo ser no Itaquerão, que não tem torcida, sempre lembrando, mas pelo peso da camisa, o Goiás está numa situação difícil, vai correr atrás do desespero. O Goiás tem que sair da última colocação, mas eu vejo o Corinthians vencendo esse jogo, e até vou chutar um placar um pouquinho maior, 2-0. Paulo Júnior. Corinthians passa fácil 3-1. João Augusto? Estão muito confiantes, mas eu ainda vou de Corinthians, mas eu vou 2. Você falou 2-1, Paulo Júnior? 3-1. 3-1. Vai ser apertado. 2-1 Corinthians. Eu aposto 1-0 Corinthians hoje. Eu ia apostar contra, mas eu não tô vendo o Corinthians perdendo esse jogo hoje. Um time até bagunçado ainda, aí o Wagner Mancini tá meio em dúvida. Até hoje esse homem está em dúvida para escalar, para colocar o Corinthians em campo. Qualquer um ficar em dúvida, o time é limitado. É limitado, o time é ruim. Eu já vou contar, o time do Corinthians é horroroso. Você entendeu? E até o próprio treinador arrebenta a situação dele, como que coloca a equipe dentro de campo. Mas acredito que o Corinthians, mesmo apertado, consiga Amanhã vencer. Comentaremos um pouco mais desse jogo, falaremos da polêmica também do Flamengo e Bahia, teve polêmica extracampo. Amanhã a gente fala um pouco mais a respeito disso. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui.